Bom, queridos, paz seja convosco. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando, estou, né, como secretário estadual de Educação em São Paulo, estou também como pastor na nossa igreja em Santa Gertrudes, a primeira igreja, e na secretaria-geral eu assessoro ao pastor Erivelto e a pastora Jocélia. E nesses cursos, né, eu tenho sempre falado, né, dando abertura, representando o pastor Erivelton, e agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Vocês são, eu sei que tem pessoas que vão assistir a aula gravada, né, não estão aqui ao vivo, então, um agradecimento também pela vida de todos. E vocês são a segunda turma. Nós já tivemos a primeira turma do curso de Teologia, e foi realmente, o pessoal gostou muito, gostou bastante. A gente vê depoimentos, né? A própria professora Jussara, que é secretária na Bahia, secretária estadual, o pastor Humberto, e de Campinas, e outros, né, que participaram. Eu tenho certeza que vai ser um tempo, assim, de muito aprendizado para todos nós. E nós, na sequência, né, hoje mesmo, vocês também sabem, nós teremos o pentecostalismo, o curso de pentecostalismo, aí a primeira turma. E a nossa ideia, queridos, é que ter mais opções de cursos, assim, para a gente adquirir conhecimento. Então, penso que nesse primeiro momento, agradecer a iniciativa de investirem na vida espiritual de vocês, investirem no ministério, enfim, eu entendo que vai ser um tempo, assim, muito importante. Eu quero apresentar para vocês duas pessoas, né, pedir para dar a saudação. Uma é o Martins, ele já falou por aí, mas pode se manifestar, Martins. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Inclusive, ontem uma pessoa perguntou para mim, quem que é o Martins? A gente se conhece bastante pelo WhatsApp, né? E hoje estou aqui para me apresentar para vocês. Vou estar à disposição de vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo através do WhatsApp da secretaria, e estamos aqui para ajudar. O Martins, queridos, ele secretaria as aulas. Então, é ele quem dá abertura, assim, no sentido de colocar a aula no ar, né? É ele que passa os slides, é ele que faz o contato com vocês, é ele que posta no grupo, ó, lembrando, amanhã tem aula, e no dia seguinte ele posta, ó, já está disponível a aula gravada. Então, é ele quem faz esse trabalho, né, nos cursos da Secretaria de Educação aqui em São Paulo. Mas esse é um curso da Secretaria-Geral, mas a Secretaria de São Paulo que ajuda, que vamos dizer, que está organizando, vamos dizer assim, né, cuidando. E amados, o professor que vai dar aula, o professor Antônio, nós fizemos, né, a aula introdutória lá atrás, há algum tempo. Na semana passada, no mês passado, perdão, nós fizemos 4 aulas pelo YouTube, a gente disponibilizou nos grupos, né, os links, e o professor Antônio é, então, o professor desse curso e também de pentecostalismo. O professor Antônio já está fazendo aula, dando aula, né, na cidade de Araras há mais de 9 anos. Ele está lá, o professor Brocanelli, no passado, sempre foi preocupado, né, com a educação, ele e a pastora Santina, proporcionar, né, um professor de teologia para os pastores aqui em Araras. Então, depois de uma indicação, de uma conversa com ele, então ele começou a dar aula e, como se diz, né, está indo bem, porque você já está há 9 anos, e para passar pelo crivo do pastor Brocanelli, vocês se conhecem pela fama dele, né, não é muito fácil. Então, está conosco, e aí foi desenvolvendo, né, nas conversas, a ideia de fazermos os cursos, tal, e, amados, é uma grande alegria, né, poder estarmos aqui.
estamos, repito, né, essa segunda turma de escatologia, e a nossa ideia é continuar proporcionando aí a possibilidade de termos mais cursos para a gente poder aprender. Então, professor Antônio, com a palavra aí para se apresentar, e depois a gente faz a oração inicial. Só que está com o nome de Renan Soares. Renan Soares é o filho dele. O nome dele é Antônio. Paz, queridos. E aí eu vou fazer essa observação, né? Meu filho logou, acho que com o endereço dele, tudo, né? E ficou. Depois eu vou mudar para as próximas aulas, a gente tira. Queridos, é um prazer realmente podermos começar esse curso que está programado para 5 meses, né? São 20 encontros, né? Tá? E, olha, a expectativa que a gente acabou criando em função da primeira turma é muito boa, tá? E vocês podem ficar muito à vontade sobre qualquer dúvida que for surgindo. A gente tem um grupo lá, né? Tá? Onde vocês podem mandar suas perguntas. Tá? Vocês vão estar recebendo o manual também do curso. Tá? Vocês podem estar acompanhando por eles. Mas, fora isso, a gente vai proporcionar materiais adicionais para vocês. Tá? Então, eu gostaria que vocês ficassem realmente muito à vontade para perguntar. Tá? Qualquer questão que surgir, tá? Vocês podem estar colocando. Escatologia não é um campo simples. Tá? Se fosse tão simples, não haveria tantas... Talvez é a doutrina, né, que tem mais perspectiva, né, sobre ela. Mas a gente vai estar explorando. A gente vai estar explorando muito esse tema e a gente vai ter 5 meses a 20 encontros para estar aqui. Tá, ok? Vai ser muito bom a gente estar junto aqui. E o Martins cada vez vai ficando mais afiado, porque ele acompanha todos os cursos. Daqui a pouco ele vai começar a dar aula também. O Martins tem esse privilégio, né, de acompanhar todos os cursos, ele acompanha a Escola de Adoradores, a Escola de Servos também. Então, é isso. Gente, eu vou fazer a oração e depois eu vou pedir licença para vocês para sair, né, daqui da aula, porque hoje é dia de culto e o louvor está lá e eu estou aqui. Assim que eu orar, eu vou lá para o altar, tá bom? Então, vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pela vida de todos esses que estão aqui na aula e daqueles que vão assistir depois. E quem sabe, ó Deus, orando também por aqueles que ainda vão entrar nessa turma. Quero agradecer pela vida de cada um e pedir, ó Deus, que seja um tempo muito especial. Esse é um tema amplo, um tema, assim, que tem muitas dúvidas e que todos nós, ó Deus, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Oro pelo Martins, oro também pelo professor Antônio e oro por todos os alunos, meu Pai. Que o Senhor abençoe grande, rica, poderosa e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, boa aula a todos. Então, peço licença. Você quer pontuar alguma coisa, Martins, antes da gente começar, sobre o curso, sobre o material, alguma coisa? O senhor quer que eu falo no final, professor? Não sei, você que sabe, que seria interessante já dar uma esclarecida para alguns pontos. Eu vou passar já. Então, aí no final, o pessoal faz as perguntas aí para o senhor. Tá? Bom, irmãos, algumas informações rápidas que eu preciso passar para vocês, referente ao curso, né? Como o pastor Fernando falou, existem pessoas que estão matriculadas nesse curso, só que assistem posteriormente às aulas gravadas. Vocês também terão acesso a isso, né? Muitas vezes tem culto na sexta-feira ou tem algum compromisso, posteriormente vocês podem assistir às aulas, a gente disponibiliza ela para vocês poderem assistir. Esse curso, como o professor Antônio disse, ele vai ser de 20 aulas,
E no final do curso, ele tem um certificado, né, referente à conclusão desse curso. Só que para ter direito ao certificado, vocês precisam ter 75% de presença nas aulas, tanto ao vivo ou assistindo posteriormente, não tem problema. Você vai poder registrar a presença na aula ao vivo, ou se não, você vai poder registrar a presença na aula gravada também, quando você for assistir posteriormente. Somente que a questão de quem entra ao vivo já registra a presença na hora, né? Hoje não, porque eu disponibilizei o link direto do Google Meet para vocês entrarem, então hoje todos estarão com presença, né? Vocês que estão aqui ao vivo e também os alunos que irão assistir posteriormente. Então, na primeira aula, a gente sempre coloca a presença para todos. As aulas gravadas, elas vão ficar gravadas para sempre. Vocês podem assistir a qualquer momento, mesmo depois que terminar o curso, elas vão continuar gravadas, né? Que vocês vão ter acesso através do login e senha que vocês colocaram lá na inscrição, quando vocês fizeram a inscrição. Então, vocês vão assistir essas aulas por lá. E se for assistir a aula gravada para registrar a presença, também vai ser por lá, né? Você vai entrar com o seu... Eu vou passar isso depois, né, no grupo do WhatsApp nosso, eu vou passar o passo a passo para vocês entrarem lá, como entra, é bem fácil, nada complicado. Só que para registrar a presença na aula gravada, vocês têm até a quinta-feira da semana que vem, que antecede a segunda aula, tá? Lógico, falando que eu estou falando a partir da segunda aula, né? Que essa primeira, todos estão com presença, né? Então, sempre ela fica disponível, a tecla para registrar a presença, ela fica disponível sempre até a quinta-feira que antecede a próxima aula. Depois disso, não tem como mais você registrar a presença. Ela vai sumir essa tecla de lá e vai entrar para a próxima aula. Tá? Então, vocês têm uma semana para assistir e uma semana para registrar a presença na aula, caso você não entrou ao vivo, né? Como o professor Antônio falou, nós temos um grupo do WhatsApp, né, que vocês receberam a orientação para entrar na aula hoje, que eu encaminhei para vocês. Esse grupo... ele é mais na parte administrativa do curso, né? Nós vamos falar sobre parcelas, pagamento, eu vou postar lá o passo a passo toda semana para vocês entrarem na aula, o passo a passo lá do SIGA, né? Para vocês entrarem na aula. Nós não postamos nada mais nesse grupo para não ficar... atrapalhando, né? A gente sabe que às vezes coloca um grupo e começa a postar muita coisa, né? E nesse grupo não, a gente só vai postar a orientação referente ao curso. A próxima aula eu vou colocar o passo a passo e vou colocar também assim que a aula estiver disponível no YouTube para vocês poderem assistir posteriormente, tá? Temos um outro grupo também do Telegram. Esse eu vou mandar o link para vocês entrarem, caso alguém ainda não entrou, né? Eu vou deixar disponível lá no grupo do WhatsApp para vocês entrarem. Esse grupo, ele já é direcionado ao professor Antônio, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, apesar que terá um momento aqui na aula que os microfones vão estar abertos para vocês fazerem pergunta para ele, sempre ele deixa uns 15 minutos no final para vocês fazerem alguma pergunta referente à aula, mas se acontecer amanhã, surgiu uma dúvida, pode encaminhar lá no grupo do Telegram, que o professor Antônio, o mais rápido, ele já responde para vocês qualquer dúvida, tá? Então, a partir da segunda aula que vai ser registrado a presença lá, tá? Como eu falei, vai ser através do login e senha que vocês colocaram. Caso alguém fez a inscrição
colocou login e senha, mas agora, no momento, esqueceu lá a senha ou o login que colocou, não tem problema, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp da Secretaria Estadual, que eu tenho como gerar um novo acesso para vocês, tá? Vocês não conseguem gerar uma nova senha lá na plataforma, mas eu consigo, através aqui do SIGA, gerar um novo acesso para vocês. Não vai ter problema nenhum. Quanto à apostila, ela será em PDF e provavelmente ela já vai estar disponível já na segunda aula, ela já vai estar disponível para vocês poderem acessá-la, né? Quem quiser acompanhar ela em PDF, não tem problema. Quem quiser imprimir ela também, né? Tem pessoas que gostam de imprimir para fazer anotação, então já vai estar disponível também. E qualquer outra dúvida, através do WhatsApp da Secretaria Estadual, vocês podem entrar em contato comigo, que vou estar aqui para ajudar da melhor forma. Em nome também do pastor Fernando e da Secretaria Estadual, em nome do pastor Edivelto, eu também quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui presentes, tá? Eu quero agradecer aqueles que não estão aqui presentes, mas que vão assistir posteriormente a aula, que eu fiz a primeira turma, foi maravilhosa, como o professor Antônio falou, eu estou ficando afiado já em escatologia. Então, vocês também vão gostar muito desse curso. Deus abençoe cada um e tenham uma excelente aula. Professor, está com o senhor a palavra, viu? Queridos, vamos dar um pontapé aqui, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes. Eu vou colocar alguns livros sobre os temas que a gente está estudando disponível lá no Telegram, tá? Vocês vão ver eu citar muitas obras aqui, e aí lá vocês vão ter materiais. Muitas pessoas às vezes fazem pergunta lá que eles não podem estar durante a aula, né? E aí acabam mandando as questões para lá. Vamos fazer alguns esclarecimentos, tá, sobre escatologia. Quando a gente pensa em escatologia, a gente vai pensar nos modelos existentes. Se é pré-milenista, o que é ser... Vamos para essa classificação primeiro. O que é ser um pré-milenista? Não se preocupe muito com as terminologias. A primeira turma, algumas pessoas ficaram muito apavoradas no começo, porque, queridos, teologia, ela tem uma terminologia própria, tá? É uma área técnica, como tantas outras. A gente vai tentar facilitar tudo que for possível sobre o uso desses termos. Quando você tiver dúvida sobre o termo, põe lá a pergunta lá, o que significa tal termo. Então, basicamente, vamos fazer algumas definições rápidas. Pré-milenismo. Pré-milenismo são todos aqueles sistemas que acreditam, para começar, no milênio literal. Tá? Vai ter um milênio, reinado de Cristo sobre a Terra, 1000 anos. Dentro do pré-milenismo, existem as variações. Tá? De forma, assim, um pouco mais grossa, se conhece o pré-tribulacionismo, aqui, basicamente, a quadrangular e grande massa das igrejas pentecostais se ajustam nesse modelo. Então, o pré-tribulacionista é um pré-milenista pré-tribulacionista. Quer dizer o quê? Ele acredita que a igreja é retirada da terra antes, tá, do início do milênio, mas antes do início daquilo que a gente chama de grande tribulação, que irá durar a tribulação e a grande tribulação 7 anos. Tá? Esse é um dos modelos dos pré-milenistas. Outro modelo que é muito conhecido, só que no meio acadêmico você não encontra tanta gente assim mais, que é o mid-tribulacionista ou meso-tribulacionista. É aquele grupo que acredita que o arrebatamento da igreja irá ocorrer no meio ou no meio dos 7 anos, ou seja,
um pouquinho antes de iniciar a grande tribulação. Tá? Porque os 3 anos e meio iniciais é aquilo que chama de tribulação. E os últimos 3 anos e meio é grande. Então, o mídio, ou meso, como preferir, ele situa a retirada da igreja exatamente nesse ponto. Tá? E aí tem o pós-tribulacionista, que já tem um pouco mais de expressão, tá? Que é aquele que entende que é no final, na verdade, da grande tribulação, aqui aí tem uma variação, tá? Vamos falar assim que o pós-tribulacionista tem uma ala que é um pouco pequena, acredita no arrebatamento, tá? E outra ala um pouco maior não acredita mais no arrebatamento. Então, eles estão falando que Jesus já volta, tá? No fim. Esses são os 3 modelos mais conhecidos. Tem um modelo que no Brasil não é muito conhecido, tá? Mas você já encontra algum material por aí, que é o modelo que surgiu há poucas décadas, que é o pré-ira, tá? Então, o modelo pré-ira, o que que é? Ele acredita que que o arrebatamento da igreja acontece quando tiver decorrido 2/3, isso é, 70% desses 7 anos, tá? Eles acreditam. Então, seria basicamente no meio, tá, dos últimos 3 anos, tá, e meio, praticamente. Tá? Então, eles acreditam que é 70% dos 7 anos, aí ocorreria, tá, o arrebatamento da igreja. Esses são os 4 modelos, tá? O último não tão conhecido, daquilo que a gente chama de pré-milenismo. Isso é, pessoas que acreditam que no fim do período dos 7 anos, Cristo volta e aí vai inaugurar o milênio, tá? Que é o reino de 1000 anos. Ok? Fora desse modelo escatológico, ele está falando de escatologia. Aí vem um outro modelo, que já é antigo, que é o amilenismo. Algumas, principalmente as igrejas históricas, tá? As igrejas históricas, elas defendem mais essa posição. Basicamente, está vinculado à figura de Santo Agostinho. Santo Agostinho morreu no ano 430. Então, alguns entendem que ele é o pai do amilenismo. O que é o amilenismo? O amilenismo, ele não acredita. Então, o termo, né, né, aí já está negando o milênio, né? Então, eles não acreditam que o milênio vai durar 1000 anos, tá? E, ademais, eles acham que já estão no milênio. Então, para eles, a presença de Deus na Terra já é o milênio, e aí é o milênio espiritual. Tá? Então, essa é uma das outras vertentes. Uma vertente que talvez tenha surgido no século XVII e XVIII, tá? Pelo menos de forma mais organizada, é o pós-milenismo. Tá? Tá? Não confundam com o pós-tribulacionista. O pós-milenismo, eles, na verdade, trabalham um pouco com essa questão historicista, às vezes, da igreja, que cada período, né, daquelas 7 cartas também, era um período da igreja. Mas, assim, a grosso modo, eles acham que a igreja vai pregar o evangelho no mundo todo, e aí o mundo vai começar a se converter, e aí, quando se converter, aí Jesus veria. Tá? Então, basicamente, isso aí. Esses são os modelos mais conhecidos, tá, da escatologia. Tá? Agora, é importante nós destacarmos que nós vamos fazer uma abordagem enfatizando, tá, sem desprezar esses outros modelos, a questão da identidade escatológica da quadrangular. Tá? Eu já recebi ligações, tá, de pessoas da quadrangular, de pastoras, às vezes sob questionamento até de professores, né, ou do seminário, né, questionando, né, sobre se a declaração dava esse entendimento. E por mais que a gente possa querer dar uma forçada de barra, dizer que não, mas no final
a declaração ela é pré-tribulacionista. Tá? Então, é importante nós compreendermos isso. Tá? Agora, para o nosso objetivo, vamos a um outro termo. Né? Talvez vocês já tenham estudado isso, tenho certeza que já viram falar. O modelo chama dispensacionalismo. Aí, quando a gente pensa em dispensacionalismo, a gente vai pensar nas 7 dispensações, de que Deus trabalhou através das eras, né? E que hoje estaríamos na dispensação da igreja. Tá? Mas o dispensacionalismo, na verdade, ele não, embora ele seja muito identificado, tá, pelos modelos, em que em cada período na dispensação Deus agiu, o dispensacionalismo, na verdade, ele é um método de interpretação. Tá? É um método de interpretação. E isso é importante nós entendermos. Tá? Porque vamos pensar 2 características do modelo dispensacionalista. 2 características. Tá? O dispensacionalista, ele interpreta o texto literalmente, respeitando, tá, o sentido simples de cada palavra dentro do seu contexto. Ele interpreta as figuras de linguagem, o quais eles chamam de interpretação literal figurada. Tá? Inclusive, depois, se vocês quiserem, você acha até para baixar aí, né? Se procurar na internet, tem um livro do Roy Zuck, que depois eu posto lá para vocês, chama Interpretação Literal da Vida Nova. Tá? E ele é um livro de hermenêutica, e ele foi, na verdade, um dispensacionalista. Tá? Então, é um livro muito instrutivo, não é um livro tão espesso, né? Deve ter umas 350 páginas, tá? Mas é um livro bom para te auxiliar sobre essa questão. Então, uma das características, ou um dos fundamentos do dispensacionalismo, tá, é a interpretação literal. O outro é a distinção entre Israel e a igreja. Tá? Esse é algo para a gente olhar e pensar, porque os outros modelos, com raríssimas exceções, eles entendem que a igreja substituiu Israel e que Deus não tem mais projeto nenhum para Israel. Aí vamos a um ponto. Tá? Uma das premissas do dispensacionalismo, que é a interpretação literal, se entende o seguinte: se você interpretar a Bíblia literalmente, deixa eu colocar os 4 passos. Interpretação simples, literal simples. Depois figuras de linguagem, literal figurado. Depois tipologia. Depois simbologia. Tá? E tudo isso é permitido na interpretação literal. Não vamos ficar pensando no literalismo rígido. Tá? Não tem como você trabalhar dessa maneira. Eu digo isso porque, às vezes, os modelos não dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, eles cobram isso, eles criam uma ideia que a gente tem que interpretar o texto literalmente, então, em todas as áreas. Não é possível, né? Se você se depara com a figura de linguagem, Jesus falou assim: eu sou a porta. É uma figura de linguagem, né? Mas é uma metáfora. Então, isso faz parte da interpretação literal. Então, é só para destacar isso. E o dispensacionalismo diz o seguinte: se você interpretar a Bíblia literalmente, você tem como resultante disso o pré-tribulacionista. Tá? As pessoas no pré-milenismo, que são mid, pré-ira ou pós, quando chega em alguns aspectos das profecias, eles abandonam o literalismo. Tá? Então, só para a gente poder entender, porque nós, pentecostais, nós estamos enquadrados no pré-tribulacionismo, e eu posso dizer assim que quase dispensacionalista. As pessoas, às vezes, costumam se identificar como dispensacionalista, tá? Mas depois eu vou explicar para vocês
algumas variações que tem na escatologia pentecostal para a escatologia dispensacionalista em si. Então, é importante a gente ter essas questões. Então, os modelos que não são pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, quando chega nas profecias, eles, por mais que aleguem que eles mantêm o método histórico-gramatical que fluiu da reforma, tá? Ele flui da reforma protestante, que é a ideia da interpretação literal. Tá? Eles acabam abandonando. E aí, o que ocorre, pessoal? Aí tem, por abandonar algumas posições literais, eles entendem, por exemplo, que Deus não vai tratar mais com Israel. Deus agora vai tratar com a igreja. E aí, eles entendem que todas as promessas que foi feito para Israel no Antigo Testamento, agora é para a igreja. Então, por exemplo, se você pegar uma promessa do Antigo Testamento, eles vão tentar enxergar a igreja no lugar de Israel. Tá? Mas aí, no caso, é só com as bênçãos. Com as maldições pela desobediência, aí eles não consideram. Tá? Isso aí chama, esse modelo de entendimento, chama teologia da substituição. Tá? É uma teologia que é antiga, ela nasce lá atrás. Então, para nós, então é válido a gente entender que, à medida que você interpretar literalmente o texto bíblico, você vai conseguir manter a distinção entre Israel e a igreja. No modelo pós, por exemplo, não existe essa possibilidade. Por quê? Porque, por exemplo, você pega promessas, sei lá, Daniel 9, né? 70 semanas. E aí aparece Israel, porque fala que é para o povo de Daniel. Aí aparece Israel, você pergunta para um pós, ele não, é a igreja. Mas o que está escrito aqui? Não é Israel? É Israel, mas é a igreja. Então, só para a gente poder ter um pouco dessa percepção, tá? Do que é esse modelo, o qual criou a identidade no Brasil das igrejas pentecostais. Aí as igrejas vêm, na verdade, nessa batida, mas mais preocupado, na realidade, queridos, com as questões escatológicas. Então, por isso que eu distingo. Quando a gente estuda escatologia, e você pensa em arrebatamento, grande tribulação, isso é escatologia. Tá? Então, isso aí é escatologia. Mas a escatologia pré-tribulacionista, ela é resultante, e é para aí que a gente tem que se movimentar. Ela é resultante, tá, de uma interpretação literal que o dispensacionalismo faz. E, no caso, ainda falando de dispensacionalismo no Brasil, o dispensacionalismo se tornou muito popular nos anos 50 por causa de um americano que veio para cá, ele tinha inclusive um programa de rádio, e a editora da Assembleia de Deus, né, a CPAD, publicou, né, inclusive, um livro dele, que é o Lawrence Olson. Então, ela ficou um pouco mais conhecido por causa dessa divulgação lá atrás. Tá? E na questão da escatologia desse próprio autor, talvez o Brasil não mudou tanto em relação a essas questões. Tá? Não teve tanta mudança, embora o dispensacionalismo se movimentou bastante nos Estados Unidos, e hoje, dentro do próprio dispensacionalismo, existem outras perspectivas, além de que esse dispensacionalista, Lawrence Olson, adotava. Tá? Então, assim, o ponto aqui, só para tentar destacar para vocês, é que o pentecostalismo, ele adota, na verdade, o pré-tribulacionismo, por causa desse contato que ele teve com a questão da interpretação literal. Tá? Embora ele não consiga ser consistente o tempo inteiro, isso que acabou norteando, na realidade, tá, o entendimento do pentecostalismo em relação a essas questões, tá, para esse entendimento. Depois, eu vou mandar para o Martins, e ele vai estar mandando para você, uma projeção sobre essa aula, tá, sobre o método literal de interpretação. Então, é importante a gente frisar, tá, porque, às vezes, você pode imaginar por que a gente é pré, por que tem essa identidade, né? E é interessante
inclusive, a gente pensar um pouco até na própria fundadora da Quadrangular. Tá? A fundadora da Quadrangular, embora ela veio do metodismo, ela vem para o pentecostalismo, tá? E ela é membro da Assembleia de Deus nos Estados Unidos até 1919. E isso já estava muito difundido dentro do pentecostalismo, essa escatologia. E ela sai, em 1919, ela sai, na verdade, da Assembleia de Deus, e daí depois, pouco depois, ela vai criar o Templo dos Anjos, né? Tudo. Mas, assim, quando você pega a literatura da EMI, para você estudar, você vê essa identidade pré-tribulacionista, né? E a Quadrangular americana, ela nasce, na verdade, com essa identidade. Ela nasce com essa identidade. Então, é importante, por mais complexas, às vezes, que a gente possa achar, estudar essas questões, elas são determinantes para que a gente possa entender a nossa própria escatologia. Por que que o pré-tribulacionismo faz parte da identidade pentecostal, tá? No Brasil, especificamente, falando da nossa realidade, porque na realidade americana isso não foge tanto, tá? Não foge tanto. Mas, para nós, tá? Esse tipo de concepção. Agora, outra questãozinha em cima disso que eu acho importante. O tipo de dispensacionalismo que nós fomos confrontados, queridos, tá? É o que a gente chama de dispensacionalismo clássico, tá? Vou dar um pouco aqui de história. A sistematização desse modelo, através das dispensações, método de interpretação, ela nasce com John Nelson Darby, a partir de 1830, se sistematiza esse modelo, e aí passa-se a se trabalhar isso, mas o grande influenciador, na verdade, disso, e até hoje as pessoas ainda têm, em 1909, tá, é publicado a Bíblia de Scofield. Então, a Bíblia de Scofield é publicada no Brasil hoje, muitas pessoas têm, tá? E a Bíblia de Scofield é quem acaba alavancando esse modelo e esse aspecto escatológico. Tá? Então, assim, vamos pensar que, na teoria, queridos, todo dispensacionalista é pré-tribulacionista. Hoje, nós temos variações de dispensacionalistas no pós-tribulacionismo, mas é uma linha, é uma vertente pouco popular, tá? Que poucas pessoas, tá, aderiram, na verdade, surgiu na década de 70. Mas, então, por via de regra, todo o dispensacionalista, ele é pré-tribulacionista. Por via de regra, ele mantém essa distinção entre a igreja e Israel. Então, acho que são aspectos importantes para que possamos entender por que que esse modelo, depois a gente vai poder ver os textos, tudo, né? Tá? Por que que esses modelos acabaram se enraizando por demais dentro do pentecostalismo. E ainda dentro dessa questão de como se desenvolve isso, há uma divisão. O que veio para o Brasil, vamos dizer assim, de americanos, a gente tem um primeiro momento da chegada do pentecostalismo, né? Só uma pincelada para vocês. Chegam no fim da primeira década, né, do século XX, aí vem a congregação, depois vem a Assembleia de Deus, aí lá no meio do século vai chegar as outras igrejas, do qual a Quadrangular já faz parte, vai ter outras que vão nascer aqui, tá? Mas eles chegam, na verdade, nessa batida, nessa vertente, vem uma leva de americanos, esses americanos são dispensacionalistas, e eles trazem esse modelo do dispensacionalismo para cá, e hoje a gente faz uma divisão, só para a gente poder entender, porque às vezes existem algumas disparidades de crença, tá, dentro do próprio pré-tribulacionismo. Até os anos 50, esse modelo ele é chamado, na verdade, de modelo clássico, né, dispensacionalismo clássico. E esse é o modelo que influenciou grandemente o meio pentecostal. Então, você vai encontrar
vai conversar, grande massa, tá, das igrejas pentecostais são dessa linha. Depois há um desdobramento a partir dos anos 50, no contexto americano, e aí surge uma que chama de expressões revisadas. E aí já começa a ter algumas variações. Só que esse hoje, no contexto americano, dispensacionalista, o modelo revisado, ele é o modelo que domina, na verdade, o dispensacionalismo americano. Tá? Mas no Brasil, não. No Brasil, ele tem pouca influência. Então, durante o curso, você vai poder notar algumas diferenças, e a gente vai ter aqui, inclusive, vou citar agora para vocês, depois a gente vai ter umas 2 aulas só sobre a interpretação de Mateus 24. E uma das diferenças que existe nesses modelos de personalismo, e a Igreja Brasileira Pentecostal, ela abraça essa primeira influência, é que em Mateus 24, nós, pentecostais, entendemos que ali está falando de arrebatamento. Porque de repente você se depara com o texto, estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Tá? Mas isso vem, na verdade, do dispensacionalismo clássico. Tá? À medida que os estudos teológicos desenvolveram, e aí o revisado trouxe isso, a gente vai poder depois ver os textos certinho, vamos estudar tudo isso aí, vamos ver que Mateus 24 não é um texto que fala da igreja, e sim de Israel na grande tribulação. Então, só adiantando algumas questões para vocês, tá? Em relação a isso. E a esse desdobramento que existe dentro da escatologia. Mas, olha, essas questões, elas têm que ser lidadas aos poucos, tá? Quando a gente pensa em levar isso para a igreja, porque na verdade, queridos, nosso meio, a nossa realidade, ela não é uma realidade que lida amplamente com teologia. A teologia, ela é um ferramental poderoso realmente para a vida do ministro ou da ministra. Tá? Isso é importante a gente pensar por esse lado. Só que essa não é a realidade da igreja. Por quê? Porque no Brasil nós não temos, na verdade, uma cultura teológica. Então, todas essas questões, às vezes, de terminologias, acaba criando mais e mais dificuldades das pessoas conseguirem entender, às vezes, o que você está buscando comunicar quando fala isso. Então, se você falar até nos termos pré-tribulacionismo, as pessoas podem ter dificuldade em entender que você está falando no arrebatamento antes do início da grande tribulação. Então, tudo isso aí é uma questão que o ministro, ele tem que trabalhar essa questão da linguagem. Então, eu tenho que abrir esse leque para vocês em relação a essa estrutura e por que o pentecostal ele tem esse tipo de mentalidade, porque é para isso que, de fato, a gente criou o curso, porque esse é o projeto do curso. E, logicamente, se você pode imaginar assim, que está muito abstrato, muito conceito, né? Aí traz uma dificuldade, isso é natural, é normal. Isso, à medida em que você for assistindo às aulas, você for lendo os materiais, for lendo os artigos, for tentando tirar suas dúvidas, isso vai ajudar você a ter uma compreensão mais aberta sobre exatamente o que eu quero dizer para vocês e o que eu estou buscando comunicar para vocês. Tá? Dentro desse entendimento, eu preciso trazer algumas outras questões para vocês. Não sei se vocês já ouviram, se alguém já questionou vocês. Por exemplo, existe uma acusação ao pré-tribulacionismo, e lógico, de forma direta ao dispensacionalismo, em que esse modelo nunca foi defendido dentro da história da igreja, e que, de fato, isso seria um modelo novo. Tá? E aí é uma acusação que é feita. Logicamente que qualquer modelo escatológico, ele usa a Bíblia como padrão. Tá? E aí a gente, às vezes, para responder esse tipo de acusação, a gente quer usar um pouco a história. Tá?
E às vezes as pessoas, não, mas isso não precisa da Bíblia. Sim, mas só que o argumento que vem contra o pré-tribulacionismo ser uma criação recente, ele é um argumento apoiado na história. Então é importante nós usarmos o argumento histórico, porque é um argumento que se usa contra o pré-tribulacionismo. Tá? E eu agora, recentemente, gravei, e talvez se vocês quiserem, eu acho que vocês encontram, tá? Eu posso até mandar o link, se vocês tiverem interesse, vocês mandam depois uma mensagem lá no Telegram, eu mando o link para vocês. Eu gravei para um seminário batista, há uma semana, foi a 5ª conferência pré-tribulacionista, né? Eles organizaram, e eu acabei participando, tá? E o assunto que eu falei foi a escatologia na igreja primitiva. E o interessante é que quando você passa a estudar, a partir do ano 100, a história da igreja, e você busca entender a escatologia da igreja, você vê que isso não é uma coisa nova de fato, tá? Que sempre teve pessoas que tiveram posições, e a ideia de que Jesus removeria a igreja antes do início da grande tribulação, isso está alavancado dentro da própria história. Depois eu vou detalhar mais algumas coisas para vocês, mas esse argumento tem sido utilizado, na verdade. Então a gente tem que ficar atento, porque às vezes as pessoas falam, eu não digo nem para você que tem treinamento já, muitos de vocês às vezes são professores, tá, do próprio, né, seminário, vocês são pastores, estão acostumados a lidar com esse tipo de coisa. Mas as pessoas mais simples da igreja, na verdade, eles acabam se defrontando com isso. E acaba trazendo algum tipo de dúvida para eles. E aí nós precisamos fazer um trabalho apologético em cima dessas questões. Porque são acusações que não são verdadeiras. Nós temos em vários períodos da história autores, tem livros para isso, tem fontes históricas para isso, que sempre defenderam essa posição. Agora, o que ocorreu no século XIX foi a sistematização desse modelo. Foi a sistematização desse modelo. E aí, lógico que deu todo essa pompa, principalmente ao aspecto do arrebatamento pré-tribulacionista. Mas o que é feito no resgate da sistematização desse modelo é o dispensacionalismo. Tá? Se trabalha as questões das dispensações, do método de interpretação. E aí você precisa ter em mente que a partir do ano 430, 450, o modelo de interpretação da Bíblia ele muda na história da igreja. Porque a partir de Santo Agostinho, o método de interpretação literal é abandonado. E o método de interpretação que passa a ser usado, então, pelo catolicismo, é um método alegorizante. E o modelo escatológico que se implanta a partir do 5º século na igreja é o milenismo. Que a presença da igreja na Terra, tá, é, de fato, o milênio. Que Jesus ascendeu ao céu e do céu ele estava reinando, né, no período do milênio, ele estabelece o governo dele no céu, reinando sobre a terra. Enquanto a igreja estiver na terra, seria, então, esse modelo. As igrejas históricas, praticamente, grande parte delas, abraça esse modelo. Por quê? Porque, quando eu falo igreja histórica, são igrejas que saíram da Reforma Protestante. Vamos pensar o seguinte, que o grande problema na Reforma Protestante que eles tiveram que lidar foi no campo da soteriologia, doutrina da salvação, a questão das indulgências do catolicismo. Eles não mexem, amados. Eles não mexem com a escatologia na Reforma. Só para você ter uma ideia, Lutero, que é da primeira geração, ele nunca escreveu um livro de escatologia. Você pega um outro teólogo da segunda geração, João Calvino, nunca escreveu um livro sobre Apocalipse. Tá? Então, eles não lidaram com essas questões. Então, o modelo de escatologia que dominava na Idade Média continuou dominando, tá? A partir da Reforma, porque não há algo que se mexeu. Só que a Reforma ela cria um ambiente interessante para o resgate da interpretação literal.
Então, é compreensível entender por que a sistematização dos modelos escatológicos são tardias. Não é só a questão do pré. O pós-tribulacionismo, ele também é sistematizado nesses períodos. Mas como a reforma, ela resgata aquilo que a interpretação literal, que é conhecido como o método histórico-gramatical, isso cria um ambiente para que as pessoas possam, na verdade, tá, olhar para a Bíblia e tentar entendê-las de forma literais. Então, essa é uma das explicações possíveis, porque levou tantos anos para que a escatologia pudesse se organizar em modelos e em sistemas. Tá? Então, um ponto em relação a essa questão, só para que a gente possa responder essa acusação de que o pré-tribulacionismo é um modelo, é um modelo recente que nunca foi ensinado na igreja. Tá? Então, por aí a gente vai acabar entendendo isso aí, compreendendo. E depois nós vamos ter aulas para tratar especificamente com o pós-tribulacionismo. Vocês vão poder, pelas aulas, verificar que hoje o modelo pós-tribulacionista utilizado nas igrejas evangélicas, eles são mais novos do que o pré-tribulacionismo. Por quê? Porque o modelo hoje utilizado no pós-tribulacionismo, ele só surgiu em 1950, tá? Que é um modelo que a gente chama de modelo futurista. Então, só para você ter uma percepção e compreender um pouco dos desafios que, na verdade, os modelos escatológicos levantam. Queridos, pode até que você possa imaginar, pô, essa abordagem tipo, é maçante, tá? Mas, olha, entenda uma coisa. O método que você usa na interpretação escatológica, ele direciona a tua interpretação da Bíblia inteira, tá? Ele acaba tendo influência em toda a tua visão de todo o resto das Escrituras. E aí, eu vou pontuar isso à frente com mais detalhes, mas vamos pegar uma questão, já que a gente está falando de escatologia, a gente está falando para pentecostal. Hoje, a pregação pentecostal, para você ter uma percepção, ela, na verdade, ela é muito pautada no sistema amilenista, que é o sistema que usa muita alegoria. Tá? Então, hoje, a gente encontra livro, você entra em canais, né, YouTube, e você vai procurar figuras proeminentes aí no meio pentecostal pregando. Você observa que as pessoas não trabalham interpretação literal nas mensagens. E um modelo de mensagem que ele norteia muito a pregação pentecostal é o modelo temático. E, lógico que dá para pregar de forma literal o modelo temático. Dá, tranquilo. Mas a alegoria, ela tem, na verdade, pautado a pregação entre os pentecostais. Eu sempre digo o seguinte, que para Deus falar numa mensagem, numa pregação, o texto tem que falar. Para o texto falar, o contexto tem que falar. Se o contexto não falar, o texto não fala. E nem Deus fala. Só quem fala é o pregador. Então, é uma questão que é uma influência, Marcos, que veio para dentro do pentecostal, mas isso não é coisa nova. Tá? Se nós pegarmos o avivamento da Rua Azusa, e até um pouquinho antes, né? Porque a Rua Azusa é o ponto alto, né? De algo que já estava acontecendo. Né? Há uma influência muito grande do amilenismo dentro da pregação pentecostal. Então, é só para deixar nítido que isso acabou vindo, né, na verdade, por meio pentecostal, e isso é uma herança que vem da escatologia do catolicismo, que é o amilenismo.
porque ele não foi abandonado pelo meio protestante. Tá? Os protestantes ainda ficaram um pouco com isso. E se a gente olhar sério para essa questão, faz só 150 anos que nós estamos começando a trabalhar na igreja, na história da igreja, a interpretação literal. Então, é um desafio que a gente tem em relação a essas questões é deixar o texto falar através de um método de interpretação. E é esse método que é o dispensacionalismo que pode te levar a ter uma compreensão pré-tribulacionista, na verdade, das questões escatológicas. Isso vai gerenciar todo o teu entendimento de escrituras, querido. Todo o teu entendimento de Bíblia. Então, é importante, nessa primeira aula, a gente poder alavancar para vocês que tudo que você entende de escatologia, entendendo ou não que isso está acontecendo, tudo tem a ver com o método de interpretação que você usa. Você fala assim, pô, mas eu não sei nada sobre esse assunto. Eu não entendo nada sobre hermenêutica. Não conheço os métodos. Você pode não conhecer os métodos, mas você usa o método, tá? Mesmo sem conhecer. E aí que a gente precisa ter esse contato para a gente poder entender por que nós cremos do jeito que cremos, amado. Eu sempre gosto de contar uma história, que essa questão de entender a fé é muito importante. Diz que o camarada arrumou um emprego numa ferrovia, né? E aí, primeiro dia de trabalho, maquinista desce da máquina, pega uma marreta de borracha e começa a bater naquela roda de aço daquela máquina. E aí o rapaz, no primeiro dia, fica olhando o que o maquinista está fazendo. E aí ele observa que o maquinista dá volta na máquina inteira, batendo com uma marreta de borracha numa roda de aço. E aí, quando ele faz toda a volta, o menino fica curioso, né, o rapaz, e aí ele pergunta para o maquinista, olha, por que você bate com essa marreta de borracha nessa roda de aço? E a resposta que ele recebeu foi a seguinte, olha, faz 30 anos que eu faço isso e eu não sei. E você no primeiro dia de trabalho já quer saber? Tá? Então, acho que é importante nós entendermos, através dos modelos de interpretação, por que nós cremos do jeito que cremos. E é entendendo dispensacionalismo e a sua metodologia que a gente vai compreender, vai passar a entender nos próximos passos por que nós somos pré-tribulacionistas. Por que nós entendemos, no meio das igrejas pentecostais, que o modelo correto de interpretação é o modelo literal. Porque, queridos, vamos pensar. Se você tem um modelo em que você abre o teu texto, a tua Bíblia, e as palavras têm significados, tá? E aí qualquer pessoa pode ler aquele texto e ter um entendimento do significado, você dá uma oportunidade para que um monte de pessoas possam entender o texto da mesma maneira que você entende. Tá? Porque existe uma regra, na verdade, na interpretação. Isso aí não precisa nem falar de Bíblia. Entendimento secular. Tá? Entendimento secular. As palavras têm sentidos objetivos. Agora, quando você pensa no método que envolve alegoria, o que é alegoria? Alegoria é você conseguir ter compreensões que não estão no texto, que estão escondidas, e segundo o entendimento, né, dos primeiros filósofos dentro da cristandade, lá atrás, do ano 200 para frente, eles falavam que só os mais espirituais conseguiriam entender o significado de algumas passagens. Aí surge um desafio, na verdade, para esse modelo. Se você trancar em 4 quartos diferentes, tá? 4 pessoas usando o mesmo método da alegoria, e você der um texto, você pode ter certeza de uma coisa. Eles não vão conseguir combinar em nada. Tá?
porque esse tipo de modelo de interpretação tem mais a ver com a imaginação do intérprete do que com o próprio texto. E isso que acabou vindo um pouco para dentro da pregação pentecostal, porque era o modelo dominante ainda, quando o pentecostalismo veio à existência, lá na época da Rua Azusa. Então, é essa questão que a gente tem que deixar bem pautado e que é importante para a gente entender. Sobre o literalismo, tá? A gente precisa compreender que não é aquela questão que às vezes se acusa, né? As pessoas que interpretam de forma literal a Bíblia, é uma interpretação rígida. O que é isso? Por exemplo, o meu exemplo que eu dei agora para vocês. Quando você pega um texto, né, e Jesus fala que ele é a porta. Como é que você vai interpretar isso literalmente? Aí você tem as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são usadas adequadamente dentro do dispensacionalismo, tá? E é possível, na verdade, você ter a compreensão, e a gente chama isso de literal figurado. Esse é um dos caminhos que a gente precisa pensar, a gente precisa olhar, e vocês, né, como líderes, né, como pessoas que estão à frente, quando vocês lidam com o texto, tá? Vocês explicam o texto, as pessoas têm que olhar e conseguir enxergar o que você está pautando na realidade, na tua exposição, literalmente. Porque as pessoas têm dificuldades, porque a gente vem do meio hoje, e que a gente até entende que a própria internet, né, criou o tal do analfabeto funcional, tá? O analfabetismo funcional, na verdade. As pessoas leem textos e, na verdade, não conseguem compreender o que o texto está dizendo. Tá? Essa questão de você poder compreender cada contexto e o que está em pauta ali. Então, só para a gente começar, né, fechar um pouco essa questão, em função, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas existe tantas vertentes dentro da escatologia, como é que você vai saber qual que é a certa? Aí está a resposta. Você me diz o método que você usa para interpretar a Bíblia, que eu te direi qual é a tua escatologia. A tua resposta para esse tipo de questão, a tua resposta para esse tipo de pergunta, às vezes um membro da tua igreja, tem a ver com a maneira que você interpreta a Bíblia. Tem a ver com o método que você usa na tua escatologia. Então, por isso que parece que a gente tem, na verdade, no meio cristão, uma colcha de retalho, né, dentro da escatologia. Mas essa colcha é dessa maneira por causa das variações dos métodos. Agora, deixa eu fazer um resgate aqui com vocês. Amados, a gente falou sobre milênio literal, né? Olha, vou falar para vocês. Até o ano 400, primeiro, até o ano 200, o apóstolo João morre no ano 100. Do ano 100 ao ano 200, começa a desenvolver a teologia. Até o ano 200, em 100 anos depois da morte do último apóstolo, você não encontra nenhum autor na igreja primitiva dizendo que o milênio não é literal. A partir do ano 200, começa a se converter alguns filósofos gregos. Eles começam a trazer, na verdade, tá, a alegoria para dentro do cristianismo. Mas mesmo assim não ganha força. Então, assim, de uma questão que a gente pode cravar, que até o ano 400, isso é, em 300 anos de cristianismo, não se negava a milênio literal, porque a interpretação dos textos eram literais. A partir do ano 400, surgem os primeiros modelos que alegorizam as escrituras. E aí que começa a surgir uma variação de entendimentos escatológicos. Então, se você olhar para trás,
você vai observar que o problema está no método de interpretação. É lá que está alavancado e é lá que está arraigado toda essa questão. E aí, se você não conhece esse contexto histórico e você está inserido dentro do século 20, 21, o que você olha? O que você encontra na escatologia? Uma coxa de retalho. Você encontra o pré-tribulacionismo, o mid, o pós, o amilenista, o pós-milenista. E agora? Como é que eu sei quem que está certo? Tá? O ponto, na verdade, está aí. Eu vou colocar vários artigos para vocês. É lá do Paleortodoxo, né, que é o meu site. E aí, você, durante a semana, vocês investiguem, leiam, pessoal, tiram tempo. Não se limite só a ouvir os vídeos da aula, tá? Não se limite somente a isso. Leiam, porque o teu desenvolvimento para esse curso, ele está diretamente relacionado ao quanto você vai conseguir ler. E aqui já vai ficar a primeira, uma outra dica, já falei do livro do Roy Zuck, né, sobre hermenêutica. Agora, tem um livro editado pela editora Carisma que chama Fundamentos do Pré-Tribulacionismo, do John Van Wert. Você encontra no mercado para comprar, já está publicado há algum tempo. É uma da primeira dica para você poder entender quais são as bases, quais são os alicerces do pré-tribulacionismo. Tá? Ele é um teólogo absurdo, né? Tá? De importante no século XX para o pré-tribulacionismo. E aí tem literatura já disponível. Depois eu coloco a capa, a foto da capa lá no Telegram, para vocês estarem olhando, para vocês estarem acompanhando. Okay? Então, assim, só para a gente fechar e já jogar para o Martins, eu acho que a gente está com 15, né? Tá? Para vocês, então, possam ter que... O objetivo dessa introdução, desse início aqui, é mostrar para você que tudo o que você vai entender de escatologia está diretamente relacionado ao tipo de método que você usa. Para você entender a igreja pentecostal no Brasil, você tem que compreender por que ela adotou o pré-tribulacionismo, a pentecostal, porque ela adotou o método de interpretação literal. Esse é o método, tá? Inicial, é o método que se utilizou para olhar para a escatologia. Eu só lamento, como eu pontuei para vocês, que muitas vezes, quando às vezes o pentecostal vai pregar, ele não consegue ser consistente com esse método. Por exemplo, eu já ouvi pregação de um indivíduo tentando descobrir, falando para o público, sobre a luta de Davi e Golias, querendo saber o que significavam as pedrinhas que ele pegou. E aí surge uma figura para cada pedra, das 5 pedras. Amados, isso é alegoria. Ele pegou a pedra porque ele queria acertar a cabeça do camarada. Esse é o sentido natural do texto. Esse é o sentido simples do texto. Não adianta você buscar questões espirituais que não estão no texto. Existe uma lição, existe uma mensagem, lógico que existe, mas existe figuras que aparecem no texto que só estão lá para que a história possa ser contada. E eles não têm esse objetivo. Tá? Então, a grande pergunta quando você olha para um texto é para que o autor escreveu? E o que ele quis comunicar para quem ele escreveu? Você tem que começar por aí. Então, são coisinhas aí para a gente pensar um pouco da importância sobre o método que a gente usa para estudarmos. E o método que a gente usar para a escatologia vai pautar o nosso entendimento sobre toda a Escritura. Tá bom, queridos? A gente vai abrir agora, volta Martins, vai abrir para as perguntas, e aí vocês fiquem à vontade, pode perguntar, tá? E a gente vai tentar andar junto com vocês aqui. Martins? Ok, professor. Irmãos, o microfone estão todos abertos. É só você habilitar
aí o seu microfone. Se tiver alguma pergunta para fazer aqui para o professor, pode ficar à vontade. Oswaldo, pode perguntar, viu? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Aqui é o pastor Oswaldo de Araraquara. Eu gostaria de perguntar se, segundo essa lógica de raciocínio que o professor usou, daria para usar uma lógica matemática, que seria assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, assim, pensar da seguinte maneira, eu usando um modo de interpretação, uma metodologia dispensacionalista literal bíblica, eu sou um pré-tribulacionista e um pré-miliano. Dá para ter esse raciocínio? Exatamente isso. Foi isso que a gente pautou. Se você usar... Só para concluir, daria para linkar esse pensamento com o início, como o senhor relatou, que do ano 100 até o ano 200 não houve nenhuma mudança. Daria para linkar com esse período? Olha, o que a gente precisa saber desse período é que a escatologia ainda não estava organizada ainda, e aí o que ocorre? Eles entendiam no milênio literal, porque eles usavam a interpretação literal, mas a hermenêutica ainda não estava totalmente desenvolvida. Mas mesmo assim, tá, eles não abandonavam a ideia que haveria um milênio literal. Essa ideia não foi negociada nesse período, mas a ideia do que tudo que foi colocado, tá, é que se você usar o método literal, você vai ser um pré-milenista e você vai ser um pré-tribulacionista. Tá? E eu falei na minha exposição que a reforma ela cria a questão da interpretação histórico-gramatical. A história gramatical é a interpretação literal. O que ocorre? As igrejas históricas, embora elas resgatem a interpretação literal na reforma, elas mantêm o sistema alegórico que é o amilenismo, que eles não mexem, na verdade, tá, com a escatologia da Igreja Católica, porque eles estão focados, tá, na questão da doutrina da salvação, a questão das indulgências. Mas o seu pensamento, a sua lógica está correta. Então, e só para concluir, até existe como que eu poderia dizer? Existe um movimento contrário ao alegorismo? A gente tem que ter um certo temor ao Espírito Santo para que ele equilibre isso daí. Olha, a grande realidade é que hoje, mesmo para aqueles que acabam usando de forma indireta o alegorismo, eles são contra o alegorismo, porque se entende que o sistema de alegorização veio da filosofia grega, quando os primeiros filósofos no ano 200 para frente, chegaram dentro da cristandade. Tá? Então, eles são contra. Então, hoje, o que você encontra, às vezes, por exemplo, no meio pentecostal? A pessoa fala assim, eu vou usar tipologia. A tipologia é um recurso adequado. Só que quando ele vai usar tipologia, você nota que ele usou alegoria. Então, as pessoas mudam a nomenclatura para fugir. Então, a gente precisa ensinar para as pessoas exatamente o que elas estão fazendo. Mas, assim, as igrejas que mantêm o amilenismo, tá, elas vão dizer que as profecias do Antigo Testamento para Israel, elas se cumpriram espiritualmente na igreja. Isso, na verdade, é uma alegoria, tá? Mas eles usam outras nomenclaturas. Mas eles não abertamente se declaram alegoristas. Por quê? Porque a igreja tem rejeitado isso aí. Entendi. Deu para entender bem a aula, viu? Porque a ideia é a gente a partir desse entendimento que, se vocês puderem comprar o livro do Roy Zuck, Interpretação Bíblica de Toda a Vida Nova, ele trabalha bem essa questão. Porque essa é uma forma que tem para vocês explicarem para as pessoas por que nós somos pré-tribulacionistas. Porque a gente interpreta a Bíblia literalmente. Tá? É a conclusão lógica. Mas é sempre o debate. O pós-tribulacionista, quando você fala para ele, porque ele substitui a igreja, Israel pela igreja, ele vai dizer que não. Mas, na verdade, você vai vem cá, o que está escrito no texto? Não está escrito Israel? Ele está. Então, como é que você está vendo a igreja? Não, porque é a igreja. Então, ele faz uma coisa que chama teologia da substituição. Depois eu vou mandar um link de um artigo lá no meu site
para vocês, do paleortodoxo.com, que fala... Palio é raio, palio de raio, palio. Paleo, é isso, PALEOORTODOXO.com. Paleo ortodoxo, tudo junto. Paleo, É, com E. depois, isso aí, que palio de antigo, né? Ah, e aí vocês vão... Paleolítico. Tá? E aí vocês, se você procurar no Google, já vai aparecer uma das primeiras opções. Aí vocês vão poder ter contato com essas questões aí, mas é importante, como ponto de partida, vocês terem entendido que tudo parte do método de interpretação que você utiliza. Só que a gente costuma dizer que a escatologia é uma questão secundária. Tá? E aí que está o problema. As pessoas ficam à vontade para usar qualquer método, e depois, tudo que elas vão ler na Bíblia, elas acabam usando esses métodos. Então, a gente tem que ter cuidado. Agora, a gente está no meio pentecostal, a gente sabe que não existe uma cultura teológica, e a gente tem que ter um cuidado para tentar trabalhar essas questões com a igreja, porque tem que pôr a turma para pensar, né? E o pessoal usa bastante alegoria, viu? Usa. Olha, pastor, é difícil a gente mudar isso. Eu dou aula em seminários, às vezes você explica, aí você vai ver os seus alunos pregando, está tudo alegorizando. Por quê? Porque a alegoria, você não precisa conhecer contexto. Você não precisa saber contexto, tá, de alguns textos. E aí, por aí vai. Se você pegar, por exemplo, você acha solto aí, buscando no Google, a interpretação de Santo Agostinho da parábola do bom samaritano. Pô, você dá risada. Tá? Você dá risada. Só que você vê um monte de pentecostal pregando essa parábola e parecido com Agostinho, que é só alegoria. Obrigado, viu? Maravilha, querido. Mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Temos ainda 4 minutos ainda. Não time, daqui a pouco eles mandam lá no... Só avisando os irmãos, eu já postei lá no grupo do WhatsApp, tá? O link do Telegram. Os irmãos já podem já entrarem lá no grupo lá e já mandar a pergunta para o professor. Já começa as perguntas hoje mesmo, né? Cadê o Juninho? Está na aula aqui, né? Ele é meu aluno lá de terça-feira, lá na Santa Gertrudes. Juninho Moura? E ele até agora não apareceu. Vou puxar a orelha dele na terça-feira, quando tiver aula de novo. O professor Antônio, eu queria aqui só mandar um abraço para o pastor Nilson Ferrara. Ele está aqui com a gente também hoje na aula. Ele é aqui da cidade de Leme, bem próximo aqui de Araras. Maravilha. Pastor Nilson, uma honra ter o senhor aqui com a gente, viu? Martins, boa noite. Boa noite. Professor também, boa noite a todos os demais aí. Um prazer também estar aí junto, ouvindo uma aula excelente, viu? Vamos aprender muito aí. É isso. É um grande prazer. Deus abençoe e um abraço para todos, viu? Amém, amém. Muito obrigado, viu, pastor? Amém. Queridos, pensa sempre o seguinte, que antes de melhorar vai piorar bastante. Então, não fica desanimado, não fica desanimado. Deixa piorar. Principalmente a hora que chegar o dia que vai falar do inferno, né, professor? Aí sim, hein? A gente teve agora, dia 27, a gente teve na quadrangular falando para os jovens lá de Araras, né? E eles escolheram o assunto, o inferno, né? É um assunto que não é muito popular, né? Não é. Bom, irmãos, se não tiver perguntas, nós vamos encerrar, porque agora às 9h30 a gente já começa um novo curso, que é o Pentecostalismo. Então, daqui a pouco a gente vai estar de volta. E eu vou aproveitar hoje o pastor Oswaldo. Pastor Oswaldo, o senhor pode fazer a oração encerrando essa aula para a gente? Pois não, com todo prazer. Senhor, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, na ação da graça do Teu Espírito Santo, nós agradecemos por esse momento maravilhoso, onde nós pudemos ter contato com esses momentos, com esse conhecimento histórico, bíblico, onde o Senhor traz para nós um esclarecimento de tudo aquilo que é necessário para que a gente possa estar catequizando e evangelizando essas pessoas através da verdade, através de um conhecimento sólido, concreto, e através de um estudo sério que é da escatologia, Senhor. Que o Senhor possa colocar no coração de cada um de nós, principalmente do professor aí,
o Espírito Santo para que possa mover, para que ele possa ser usado, para que nós possamos adquirir o maior conhecimento possível para estar caminhando nesse processo de conhecer aquilo que a igreja deixou de legado para nós podermos passar para frente. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado. Então, aqueles que não vão estar no pentecostalismo, até sexta-feira que vem. E os que vão estar no pentecostalismo, a gente se vê daqui 30 minutos. Um abraço a todos. Professor Antônio, obrigado. Maravilha. Paz, querido. Semana que vem.